Bom, pessoal, continuando aqui nossa análise de Isaías, aqui eu vou misturar um pouco 3 capítulos diferentes, porque como ele aborda o mesmo tema em 3 capítulos diferentes, então eu vou ficar um pouco num vai e volta aqui no vídeo, tá? Vai e volta que eu digo aqui é dos capítulos, tá bom? Quem puder já deixa um like aí no vídeo, que vai ser muito interessante esse vídeo aqui, tá bom? Aqui é só um trechinho à parte do vídeo, tá? Porque esse aqui eu achei interessante no capítulo 10, porque ele diz assim, ó: porque os ídolos, que é os terafim, têm falado vaidade. Eu já mostrei isso aqui em vídeos, tá? Então eu não vou me alongar nisso daqui. Para quem não sabe, terafins eram isso daqui, ó. Eram pequenos ídolos domésticos, tá? Então eu achei muito curioso, porque Zacarias é um profeta pós-Babilônia, e ele menciona que ainda tinha a prática de se terem terafins, né? Que eram pequenos ídolos domésticos. E o mais doido é que ele fala que eles falam, aqui ó, os ídolos têm falado vaidade, porque os terafins seria uma forma de você se comunicar com Deus. Uma das muitas formas, como por exemplo, aquelas pedrinhas, profetas, terafins, eram formas de comunicação com Deus. Então eu achei curioso, né, que mesmo pós-Babilônia ainda tem terafins, e eles supostamente falavam, né, vaidade, ou seja, não era verdade. Ele fala aqui, ó, os adivinhos têm visto mentira, então tinha adivinhos ainda, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Aí depois desse trechinho isolado, pessoal, tanto no capítulo anterior quanto no seguinte, a gente vê que o profeta Zacarias ele desce o cacete nos pastores. E é curioso que é muito parecido com os pastores modernos que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Ó. Essas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Pausa, vou fazer uma pausa aqui. Vocês notaram que a gente tinha visto em Jeremias e Isaías, pré-exílio, que a preocupação maior dos profetas era com idolatria, com outros deuses? Aqui do pós-exílio não, a gente começa a ver que a preocupação dos profetas é com justiça social, é com mentira, com pobre, com essas coisas, com questões sociais. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas são coisas que eu odeio, ou seja, mentira. Pastores que falavam mentiras para o povo. E é engraçado que isso harmoniza também com o que dizem Provérbios, né? Provérbios fala assim, ó: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Mas aqui está dizendo que Deus odeia quem justifica uma pessoa má, um ímpio, e condena uma pessoa justa, tá bom? Aí continuando, Zacarias fala assim, ó: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Então aqui é curioso que ele chama os pastores de bodes. Pode ser uma referência àqueles sacrifícios, né, dos animais. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho. Então o povo era visto como um rebanho, como gado. A casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Então pode ser daqui que vem essa referência aqui do Novo Testamento, quando Jesus fala assim, ó: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. Então os bodes seriam as pessoas más, aqui no caso de Zacarias os pastores, e as ovelhas as pessoas boas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Aqui é só um versículo isolado que eu achei curioso, que ele fala assim, ó: e os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará do Senhor. Então o coração ia se alegrar como se fosse pelo vinho. Tá vendo, Malafaia? Precisa ler mais a Bíblia. Você que fica chamando Lula de cachaceiro aqui, ó. Deus fala que as pessoas vão se alegrar como pelo vinho. Aí continuando, Zacarias continua detonando os pastores, ó: voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Cujo possuidores, a quem der os pastores, as matam. Matam quem? As ovelhas. E não se tem por culpados. E cujos vendedores, olha que curioso essa palavra que tem aqui na Bíblia, vendedores. São pessoas que vendiam coisas. Dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido. E os seus pastores não têm piedade delas, das ovelhas. Então o que o autor está dizendo aqui? Que os pastores estavam enriquecendo às custas das ovelhas. E ainda tinha a pachorra de dizer, ó, louvado seja o Senhor porque eu tenho enriquecido. Isso aqui não lembra muito o que nós temos hoje como teologia da prosperidade? É basicamente a mesma coisa. Quando você vê um pastor dizendo aí,
nessas igrejas. Ah, porque eu sou rico, porque o Senhor me deu prosperidade, porque eu fui um dizimista fiel, eu fiz fogueira santa de Israel, não sei o que. É exatamente o mesmo cenário aqui, ó. Louvado seja o Senhor porque tem enriquecido. Só que na verdade não é Deus que está enriquecendo elas, é as ovelhas. Então, se as pessoas lessem mais a Bíblia com cuidado, elas não cairiam na lábia desses pastores. E aqui, para finalizar o vídeo, né, ele fala o seguinte, ó. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que eu suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então aqui no contexto, ele está dizendo que Deus vai ressuscitar na terra um pastor insensato, que seria um pastor caubuloso, que só ia comer a carne da ovelha e ia despedaçar ela, ou seja, ia pegar tudo que a ovelha tem, que é bem como a gente vê hoje em dia nas igrejas. É muito difícil identificar quem que é esse pastor aqui, tá, pessoal? Mas como ele fala, ele traz uma condenação no próximo capítulo a esse pastor, então o Novo Testamento ironicamente fala que é Jesus. Ele fala assim: fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Então, meio curioso isso, né? Mas independente de quem seja o pastor, o fato é que ele está condenando um pastor que está somente despedaçando a carne da ovelha. Ou seja, ele não está cuidando da ovelha, ele está só se alimentando dela, comendo e despedaçando o máximo que ele pode, que é uma coisa que a gente vê com frequência em algumas denominações aqui no Brasil. Tá bom? Então, se as pessoas lessem mais a Bíblia com cuidado, elas iam ver que Deus abomina essas práticas. O pastor não tem que estar comendo da carne das ovelhas. Tá bom? Então analise aí, tirem suas conclusões. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.